Sejam bem-vindos ao Liderança e Sabedoria. Eu sou Cleiton Pinheiro e vou compartilhar com você aqui tudo sobre liderança e gestão de pessoas. Um pouco da minha experiência, tudo que eu venho aprendendo ao longo desses anos, comportamento, liderados de alta performance, liderança de alta performance. Eu vou compartilhar com você aqui nessas aulas, nesses vídeos que você vai ter acesso toda semana. Então é importante que você anote, é importante que você reflita, é importante que você tire um aprendizado de tudo que vai ser compartilhado aqui com vocês. Para você que não é líder, ou para você que já é líder e não sabe, ou você que é líder e quer se tornar um líder de alta performance, esse aqui é um programa voltado para você, Liderança e Sabedoria, para potencializar essa sua liderança, para que você possa cada vez mais ajudar mais pessoas através do seu time. E o tema que eu quero compartilhar hoje com vocês é os estilos de liderança. Eu anotei aqui algumas coisas que eu quero que você reflita, que você pense, que você avalie. Qual é o seu estilo de liderança? No seu dia a dia, você em atividade, qual é o estilo de liderança que você tem? Você já tem isso de maneira clara? Isso para você é algo que você já parou para pensar e, olha, Cleiton, meu estilo de liderança é esse ou não? Você ainda não tem essa clareza. Eu anotei aqui 5 estilos de liderança para você poder avaliar e no final eu vou falar para você qual é o ideal. Olha só que legal. Então, além de compartilhar com você os 5 estilos de liderança, no final eu vou falar para você qual é o estilo ideal, qual é o estilo mais adequado para você colocar em prática no seu dia a dia. Então vamos lá? Papel e caneta para você anotar, mas antes, deixa eu falar uma coisa para você. Você já fez a inscrição aqui no canal? Você já curtiu esse vídeo? É importante, porque olha só, o que vai ser compartilhado aqui, é importante você compartilhar com outras pessoas, porque não é só para quem é líder. Tem muita gente que já é líder e não sabe, tem muita gente que vai se tornar líder no futuro. E deixa eu te falar uma coisa, todos nós somos líderes, porque no mínimo você precisa gerir a sua vida, no mínimo você precisa governar a sua vida, no mínimo você precisa governar as suas emoções. Então todos nós somos líderes, por isso que o que eu vou trazer aqui, você pode compartilhar, você pode já começar a preparar o seu time, até porque, olha só, o primeiro passo para você crescer profissionalmente falando é você preparar um sucessor. E preparar um sucessor é um pouco do que eu vou trazer aqui. É você começar a compartilhar as suas experiências, é você começar a compartilhar aquilo que você aprendeu, aquilo que você colocou em prática e deu certo, para você preparar alguém para o seu lugar. Quando você prepara alguém para o seu lugar, você já está pronto para ir para o próximo nível. Então essa aqui já é a primeira dica para vocês, ok? Vamos lá, gente, eu quero falar com vocês sobre estilos de liderança. Primeiro estilo que eu quero falar aqui é sobre o autocrático. Cleiton, por que você escolheu na primeira aula falar sobre estilos de liderança? Porque é importante que você olhe para você dessa maneira. Qual é o meu estilo de liderança? No dia a dia, quem sou eu na liderança? Porque olha só, você precisa ter a sua identidade como pessoa, mas na liderança você também tem que ter a sua identidade. E quando fica mais claro para você o estilo de liderança que você tem, ou que você mais gosta de colocar em prática, fica mais fácil para você potencializar o que tem de positivo e trabalhar algo que talvez em algum momento se torne um excesso. Então por isso que eu quis trazer este tema, para você já poder identificar qual é o seu estilo de liderança. Mas vamos lá. Primeiro estilo que eu quero falar com você aqui, o líder autocrático. Características de um líder autocrático, para você avaliar. Anote aí. Primeiro ponto, ele é centralizador. O líder autocrático, tudo precisa passar por ele. Tudo você precisa falar com ele. Tudo que acontece, qualquer decisão, coisa mínima, ele gosta de saber, ele gosta de dar opinião, ele gosta de decidir. Então, uma característica de um líder autocrático é que tudo precisa passar por ele. Cleiton, mas isso é positivo aos seus olhos? Olha só, ao longo desses anos, o que eu aprendi? Você não consegue resolver tudo. Você não consegue olhar tudo. Então olha só que interessante. Até determinados níveis, até determinadas fases, até determinados faturamentos, vamos dizer assim, dependendo do tamanho da sua equipe, da sua empresa, não importa, do seu ministério, você até consegue ter um controle e saber o que está acontecendo. Chega uma hora que você precisa mudar. E para o líder autocrático isso é muito difícil, porque
ele sempre quer que tudo passe por ele. Ele sempre quer saber tudo o que acontece. Ele não permite que a equipe caminhe sozinha sem a direção dele. Então, isso quer dizer que o líder autocrático chega uma hora que ele começa a limitar o crescimento da sua equipe. Porque ele não vai dar conta de falar com todo mundo, de saber tudo que acontece no seu time. Então isso aqui é importante você entender. Uma outra característica, ele não se importa muito com a opinião da equipe. Por quê? Por ele ser centralizador, por ele ser autocrático, tudo precisa ser do jeito dele. Então, a equipe, quando quer expressar uma opinião, quando quer trazer uma ideia, quando ela quer fazer algo diferente, ele tem muita dificuldade com isso. Ele pode até ouvir, mas ele não vai pôr em prática. Porque ele acha que as coisas precisam ser da maneira dele. Isso aqui é bem interessante. Então, olha só, por ele ser autocrático, ele tem uma necessidade que as coisas saiam do seu jeito. Cleiton, um líder autocrático, ele é um líder controlador? Sim, ele é um líder controlador. Então, pessoas controladoras, repare, tudo precisa passar por ela, tudo precisa ser do jeito dela. Por isso que ela tem muita dificuldade em aceitar a opinião de outras pessoas. Então, isso aqui eu preciso que você entenda. Uma outra característica, não é aberto a sugestões. Como ele tem dificuldade em receber sugestões, direções, ele não é aberto para isso, ele se fecha. Então, muitas vezes você quer falar, até mesmo na expressão, olha só, você pega um líder autocrático que tem um temperamento dominante, é um desafio. Por quê? Porque você começa a falar, ele já te corta. Às vezes ele vai chegar para você e falar assim, não, cuida do que você tem que fazer, isso aí não precisa se preocupar não, que eu vejo. Ele não é aberto a sugestões. Cleiton, no dia a dia é fácil lidar com ele? Não. Líder autocrático não. Porque olha só, você tem um líder autocrático que é controlador, você tem um outro colaborador que também tem um temperamento dominante, que também já tem por natureza querer dominar as coisas, querer controlar as coisas, pode ver, os dois estão sempre em conflito. Dificilmente os dois conseguem ficar juntos. Então, às vezes, você não se deu bem com um líder que você trabalhou, você teve dificuldade, por quê? Porque, na realidade, você era muito parecido com ele. Então, duas pessoas que querem controlar no mesmo ambiente é um grande desafio. Cleiton, mas dá para trabalhar? Dá. Mas, para isso, o líder precisa ter uma visão diferente e já identificar o comportamento dos seus liderados e já aqueles mais dominantes, aqueles que têm uma necessidade de também estar no controle, ele já precisa ali direcionar. Mas dá. Mas não é esse o tema de hoje, ok? Mas só para você entender por que você teve dificuldades de trabalhar com alguns estilos de liderança. Exemplo, para quem é dominante, para quem é controlador, você tem dificuldade de trabalhar com líderes autocráticos. Na sua cabeça não entra, tudo tem que ser do jeito dele, tudo tem que ser da maneira como ele falou. Para trazer mais clareza para você aqui. Olha só, uma das características de um líder autocrático, emocionalmente ele afeta muito a sua equipe. Então o emocional, quando você tem um líder autocrático, geralmente seu emocional é abalado, ele é desestabilizado pela maneira como ele conduz o time. Muitas vezes a grosseria com que ele fala, entendeu? A autoridade, o autoritarismo que ele tem. Então, emocionalmente, uma equipe que tem um líder autocrático, geralmente, emocionalmente, ela é desestabilizada, ela é ferida, tem uma série de coisas que ela carrega, porque o líder emocionalmente causa coisas muito ruins. Então, isso aqui é importante vocês entenderem. Vamos para o segundo estilo de liderança, o líder motivador. O líder motivado. Você já deve ter tido algum líder com essa característica. O líder motivado, olha só, é aquele líder que ele contagia o ambiente. Então, porque ele é uma pessoa motivada, porque o estilo de liderança dele é motivado, é motivador, quando ele chega, o ambiente muda. Então, ele coloca todo mundo para cima, ele começa a brincar, muda, a atmosfera muda, porque isso é uma característica dele. É muito comum ele chegar e o ambiente ser transformado. Assim como na ausência dele, o ambiente também muda. Ele é um líder mais alegre, mais agitado. Está sempre brincando. Primeira característica. Segunda característica dele. Ele tende a ser indisciplinado. Porque o líder motivador, o líder motivado, geralmente o temperamento dele é o influente, é o extrovertido. Então, ele tem muita dificuldade com regras. Ele tem muita dificuldade com questão da disciplina. Então, ele tende a ser indisciplinado.
Porque ele é o seguinte, gente, vamos lá, não sei o que, não, mas deu um problema ali, depois a gente vê, continua focado nisso daqui e tal, e vai, avança. Então, nem sempre ele segue as regras como devem ser feitas. E é interessante porque ele está muito focado o quê? Na equipe estar feliz, em motivar o time, em as pessoas estarem bem. Claro que quando as pessoas estão bem, os resultados aparecem. Porque você está bem, você consegue dar um bom resultado. Só que, a longo prazo, essa indisciplina começa a virar um peso. Porque se você não tiver uma organização, principalmente em empresas, se você não tiver uma organização, se você não seguir os processos, isso vai dar um problema depois. E fica muito difícil para conduzir isso. Então, por isso que ele tende a ser indisciplinado. Uma outra característica, ele resolve problemas, geralmente criando outros. Porque na cabeça do líder, no estilo de liderança motivada, é o seguinte, deu um problema, vamos resolver. Não importa se para resolver esse, ele teve que tirar uma peça daqui para resolver aqui. Porque ele fala o seguinte, não, vamos viver hoje, vamos resolver agora. Depois a gente vê o que faz com o outro. Resolve esse problema, amanhã a gente resolve o outro. Então, quando ele resolve um problema, não é uma resolução assim, ó, resolveu e não vai dar mais. Não. Ele vai resolver um problema aqui, amanhã vai aparecer outro. Porque é como se ele tem uma peça para entregar. Ele tira a peça de um outro cliente, entrega para esse e o outro. O outro ele vai pegar daqui, vai tirando e vai sempre enrolando. Aí olha só, quando você junta isso com a dificuldade de seguir processos, a indisciplina em alguns momentos, por isso que eu falei, lá na frente vai dar um problema. Lá na frente os resultados vão ser afetados porque começa a ficar meio desorganizado a coisa. E apesar do ser humano não ser cobrado, não gostar de ser cobrado, não gostar de viver com regras, alguns, mas é muito difícil você estar num ambiente onde as regras não são seguidas, onde cada um faz o que quer. Então isso aqui é importante você entender também, ok? Uma outra característica, não é levado a sério em alguns momentos. Como ele brinca muito, como ele está sempre ali animando todo mundo, então tem horas que a equipe acaba não levando ele a sério. Por causa do seu estilo. Não é nem nada contra ele, mas é o estilo dele, a equipe acaba às vezes não levando a sério como deveria. Terceiro estilo de liderança que eu anotei aqui, liderança paternalista. Olha só que legal. E no final eu vou falar qual das 5, eu vou compartilhar 5 aqui, qual das 5 é a ideal. Vamos lá, liderança paternalista. Liderança paternalista tem muita coisa positiva e tem muita coisa negativa. Por quê? A liderança paternalista, olha só, primeiro, ele também tende a ser centralizador. Ele não é tão radical e tão incisivo como, exemplo, líder autocrático, mas ele tende a ser centralizador. Porque só o nome já fala, liderança paternalista. Então é como se o líder ele se sente como se ele fosse um pai do seu time. Os seus liderados, na realidade, são como filhos para ele. Então, ele trata muito parecido como ele trata os filhos. Então, ele tem aquela preocupação de saber o que vai fazer, por que você está fazendo isso, vamos cuidar daquilo. Então, ele acaba parecendo ser centralizador por isso, por causa da preocupação, por causa do olhar que ele tem, de olhar como se fossem filhos dele. Então, por isso, liderança paternalista. Cleiton, então isso é bom. Exemplo, para quem não foi criado com o pai, ele vai transferir a paternidade. Pode ver que é muito comum. Uma pessoa que tem questões emocionais paternas, quando ela encontra um líder paternalista, encaixa. E de maneira inconsciente é como se o líder fosse o pai dela. Ele transfere a paternidade. Então ele se apega, tanto o liderado quanto o líder, eles se apegam. E isso se torna um problema lá na frente. Então você tem que tomar cuidado, porque se você tiver questões paternas, emocionais dentro de você e você estiver diante de um líder paternalista, você vai transferir a paternidade. Por quê? Ele cuida de você como se fosse um pai, de maneira inconsciente, e você se sente muito bem com aquilo. Por que vai dar um problema lá na frente? Eu vou explicar. Outra característica de uma liderança paternalista, ele tem um forte apego aos colaboradores. E aqui é onde começa o problema. Por quê? Este apego aos colaboradores, porque ele cuida como se fossem filhos, então olha só, esse apego que ele cria faz com que lá na frente ele não queira, exemplo, promover uma pessoa. Então ele quer que essas pessoas, os seus liderados, fiquem sempre com ele, por causa do apego que ele criou, por causa do estilo de liderança. É como se fosse uma família, é mais ou menos isso. Então o estilo de liderança dele, ele até fala isso, gente, nós somos aqui uma família, nós estamos o dia inteiro juntos.
Ok. Mas só que ele cria um apego a ponto de não deixar os seus liderados irem. O que é o ir? É você promover. É você desenvolver o liderado, chega uma hora que ele precisa ser promovido. Ele precisa assumir um novo desafio, ele precisa continuar crescendo. O líder paternalista tem dificuldade com isso. Ele não permite que os seus liderados vão embora. Então, se você chegar para ele e falar, surgiu uma oportunidade assim, 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 ele não quer que você vá. Ele vai falar para você, não, pensa bem, poxa, a gente está bem, agora que o negócio engrenou, agora que você está crescendo, agora que você está aprendendo. Ele começa a te trazer todo um contexto, porque na realidade, de maneira inconsciente, ele quer que você permaneça com ele. Qual é o pai que não quer permanecer com o filho? Por isso que todo esse... por isso que eu falei, tem coisas boas, mas em determinados momentos vai te trazer um problema. Por causa desse apego, dessa afinidade, dos dois estarem juntos. Ok? Isso aqui é importante você entender. Uma outra característica. Ele acaba... Olha só, ele tem muita dificuldade com as perdas. Então, quando ele tem um colaborador que ele já se apegou, quando esse colaborador vai embora, ele sofre. Então ele sofre, ele não desapega muito rápido. Então se um liderado saiu debaixo dele, foi para um outro desafio, ele ainda mantém um contato com esse liderado, no começo ali para saber como é que ele está, por causa do estilo de liderança dele paternalista. Você conseguiu já se identificar? Ou você lembrou de alguém, de algum desses três estilos? Escreve para mim nos comentários. Você já teve um líder autocrático? Você já teve um líder paternalista? Ou você já teve um líder motivado? Já passou por alguém? Ou você já se identificou em um desses três? Escreve nos comentários. Cleiton, me identifiquei muito com esse. Eu devo ter um pouco desse na minha liderança. Perfeito, vamos lá. Quarto estilo de liderança que eu coloquei aqui. O líder liberal. O líder liberal. O que é o líder liberal? Liberal é isso mesmo, gente. Faz o que quer. É aquele líder que quando ele chega, repare, o líder liberal, quando ele chega, ele dá resultado. Por quê? Nós temos a tendência a ter dificuldade com quem pega no nosso pé, mas a gente gosta de quem nos deixa à vontade, até um certo ponto. Então o líder liberal, quando ele chega, o que ele faz? Gente, vamos para cima, vamos dar resultado, vamos vender se ele lidera vendas, vamos produzir se é uma área de produção, vamos atingir as pessoas, é isso. E aí cada um começa a fazer do seu jeito, no começo, por a pessoa estar à vontade, dá resultado. Só que todos nós precisamos de direções, precisamos de regras, precisamos ali ter cuidado com algumas coisas. E essa liberdade que o líder liberal dá, depois ela se torna um problema. Eu lembro que há muitos anos atrás, eu sempre fui um líder que assim, que eu abro exceção, eu não olho para algumas coisas, mas tem coisas que são inegociáveis no meu estilo de liderança. Então, eu trabalhava numa rede de imóveis, eu era gerente, eu era líder, e eu sempre peguei muito no pé da minha equipe para deixar tudo organizado, tudo limpo. Por quê? Porque nós vendíamos aqueles móveis e eles tinham que estar limpos, alinhados, etiquetados, com preço, uma série de coisas. E aí teve um período que eu ia sair de férias. E aí eu falei assim, quando eu estava uma semana antes de sair de férias, um vendedor chegou para mim e falou assim, cara, pelo menos a gente vai ter 15 dias de descanso, né? Eu falei assim, mas por quê? Não, porque você está sempre ali em cima, você não dá moleza pra gente, você cobra, você quer que esteja tudo limpo, organizado, nesses 15 dias a gente vai estar tranquilo. Eu falei, então aproveitem esses 15 dias, porque quando eu voltar eu vou querer tudo em ordem novamente. E a pessoa que veio cobrir as minhas férias, o líder que veio cobrir as minhas férias, ele era um líder nesse estilo de liderança, liberal. Então eu lembro que quando ele chegou, ele pegou o time de vendas, reuniu e falou, gente, seguinte, vamos vender. Até porque ele só tinha 15 dias para mostrar o trabalho, então ele precisava realmente mostrar os números, então ele não ia se preocupar em ficar cobrando coisas que ele sabia que os vendedores não gostavam de fazer. Porque o vendedor, o que ele quer? Ele quer vender. Então ele não quer limpar setor, ele não quer ter que colocar preço, ele não quer outra coisa que não seja a venda. Então é um desafio. Então o que ele fez? Ele falou, cara, vou fazer aquilo que eles querem. Gente, vamos vender, se preocupem em vender. Ok. Quando eu voltei 15 dias depois, a loja estava um caos. Por quê? Primeiro, não vendeu tanto quanto eles imaginavam. Segundo, a loja estava suja, a loja estava desorganizada, a loja estava bagunçada. E o mesmo vendedor que chegou para mim e falou assim, nós vamos ter 15 dias de descanso de férias, chegou para mim e falou assim, cara, eu não vi a hora de você voltar. Eu lembro que eu falei para ele assim, como assim, cara?
Você falou que não viu a hora de eu sair pra você descansar, agora você não viu a hora de eu voltar. Ele falou, não, você precisa ver, cara, tá tudo sujo, ninguém queria fazer nada com nada, as pessoas só queriam vender, a loja tava bagunçada, você ia pegar um preço, o preço estava errado. Foi um caos. Aí eu falei, olha só que interessante. Mas é assim que funciona na nossa vida. Quando você tem um líder que pega no seu pé, muitas vezes você não gosta do estilo dele. Você acha que se você tivesse mais liberdade, você produziria mais. Nós temos dificuldade com a liberdade. Então eu lembrei aqui dessa história, mas é para você refletir. Porque às vezes o seu sonho é justamente esse, ter um líder liberal. Nem sempre ele vai resolver os seus problemas. Pelo contrário, ele vai te deixar numa zona de conforto e você, por si só, não tem a disciplina que você precisa. Você sempre precisa de alguém ali te direcionando. Então isso pode te prejudicar a longo prazo, ok? Vamos lá. Quinto estilo de liderança é o líder democrático. O líder democrático, geralmente, olha só, ele envolve o time. Ele gosta de ouvir opiniões. Ele não é o dono da razão. Então ele escuta um, ele escuta outro. A decisão é dele, mas ele toma a decisão compartilhada. Ele não tem problema se você chegar e falar assim, olha, posso te dar uma ideia? Posso te dar uma sugestão? Ele não tem problema com isso. O líder democrático, ele gosta que o time se sinta pertencente, que as pessoas se sintam importantes. Ele administra de uma maneira participativa. Então ele está sempre ali envolvendo. Quando você tem um líder democrático, repare, você se sente parte do projeto. Você se sente parte daquilo. Então o líder democrático, ele te traz isso. Ele te dá muito feedback, ele te direciona, ele te desenvolve. Então são estilos, o líder democrático tem isso. Ele se preocupa com as pessoas, mas ele mantém a ordem, ele mantém a organização. Por quê? Porque da mesma maneira que um reclama de um lado, o outro reclama do outro, ele escuta os dois e ele tem um equilíbrio. Ele busca isso. Então olha só, eu trouxe aqui para você 5 estilos de liderança. Se você vai falar assim, Cleiton, eu já entendi, o melhor estilo de liderança é o democrático. Não é. Não é o democrático. E calma que eu vou te explicar o porquê. Uma coisa importante para você entender, uma coisa que eu aprendi ao longo desses quase 17 anos, ou é 17, 18, mas mais de 17 anos, vamos falar assim. Não existe um caminho certo, 100%, faz isso que vai dar certo na liderança. Olha só que interessante. Dos 5 estilos que eu trouxe para você, não tem um que eu possa falar, ó, esse daqui é o correto. Sabe por quê? Você tem que fazer o seguinte, você tem que pegar esses 5 estilos, como se você pegasse 5 papéis e escreve os 5 estilos. Então, ó, líder autocrático, líder emotivado, líder paternalista, líder liberal, líder democrático. Pega os 5 e coloca no bolso. Para cada situação que você vai se deparar com o seu time, você tem que tirar um e exercer esse estilo de liderança. Então tem momentos que realmente você precisa ouvir o seu time. É importante você ouvir as ideias, porque isso vai te ajudar na tomada de decisão. Mas existem outros que você não pode ouvir porque eles não estão no nível que você está. Eles não têm a visão que você tem. E você nunca pode esquecer que eles sempre vão trazer ideias que facilitem a vida deles, porque é o campo de visão que ele tem. Mas assim também como é importante que você em determinados momentos seja um pai para os seus colaboradores. Eles precisam se sentir acolhidos, eles precisam se sentir protegidos. Você precisa realmente trazer para eles essa segurança. Eles precisam olhar para o líder e sentir segurança em você, assim como o pai traz a segurança. Eles precisam olhar para você e você dá uma direção, assim como o pai é quem dá a direção. Eles precisam que a estratégia venha de você para que eles possam vender mais, ser mais produtivo, crescer financeiramente. Então tem momentos que você precisa do líder paternalista. Mas também existem dias que o seu time vai estar chateado, vai estar triste. E você tem que ser o líder motivado, que vai chegar e através da sua motivação, da sua energia, você vai contagiar eles. Então o líder motivado também é importante. E vai ter aquele dia que você vai ter que ser um líder liberal. Você vai ter que abrir uma exceção. Você vai precisar deixar eles fazerem coisas, eles entenderem. Olha só, por que o líder liberal é importante? Porque tem coisas que você tem que deixar o seu liderado fazer para ele entender que não é daquela maneira. E enquanto você estava proibindo ele, é igual criança, ele acha que não, desse jeito está certo, poxa, mas ele não deixa eu fazer. Então vai, faz o seu jeito. Olha lá, viu? Deu errado. É o estilo de liderança liberal. Cleiton, então todos os 5 são importantes? Claro que sim. Mas você precisa ter um equilíbrio em qual momento eu utilizo essa liderança.
Em qual momento eu tenho que ser mais incisivo, em qual momento eu tenho que ser mais liberal, em qual momento eu tenho que ser mais paternalista, mas em qual momento eu tenho que ser democrático. Se você conseguir trazer isso para o seu dia a dia, você vai perceber como as coisas vão mudar, como a sua liderança vai ganhar força, como a sua liderança agora ela vai ter melhores resultados, como você vai conseguir desenvolver o seu time. Então é importante você ter esse entendimento. Que não tem faz isso que dá certo. Não, existem vários. Cleiton, mas o estilo de liderança de Jesus? Repare, ele também fazia isso. Então tinha momentos que Jesus pegava mais pesado, colocava todo mundo para pensar, para refletir. Não, gente, é desse jeito aqui, é inegociável. Isso aqui a gente não negocia. Isso aqui é um princípio, vocês precisam cumprir. Você vai falar assim, mas o princípio tem que cumprir mesmo. Mas ok, mas Jesus quando falava, é como se ele, naquele momento, é autocrático. Gente, isso aqui é inegociável. O caminho correto é esse aqui. Ele não negociava princípios, ele não negociava valores, como um autocrático. Mas da mesma maneira, Jesus tinha muito da liderança paternalista. Então, olha só, assim como democrático, como ele ouvia. Então as pessoas quando vinham falar com ele, ele não virava as coisas e falava, não é desse jeito, eu sei o caminho, não. Ele chegava, ouvia, deixava a pessoa falar e respondia com a sua sabedoria. Então por isso que é importante você ter este entendimento, que os estilos de liderança são importantes, você só precisa atuar da maneira certa. Então tem dia que você vai precisar o dia inteiro ser um líder autocrático, mas tem dias que o que o seu time precisa é um líder paternalista. Existem reuniões que você é o autocrático, mas existem reuniões, um brainstorm, que você é o democrático. Existem reuniões que são reuniões para comemorar. Então ali você é o líder motivado, você é o líder liberal. Existem reuniões que você vai ser o líder paternalista, você vai disciplinar o seu time. Você vai falar para eles, isso aqui está errado, vocês estão errando aqui. Então todos os 5 você precisa utilizar no seu dia a dia. Eu espero ter contribuído com a sua liderança e espero também ter despertado em você que ainda não é líder o desejo de ser líder. Porque posso falar, quando você conquista algo, é muito gostoso, é prazeroso. Mas quando você ajuda alguém a conquistar algo, é difícil de escrever. Então a liderança, um dos maiores desafios que nós temos na liderança são as pessoas. Mas este é o segredo, porque tudo tem a ver com pessoas. Jesus veio por causa das pessoas. Talvez por isso seja tão desafiador, por isso que muitos falam assim, eu não quero ser líder. Você já é líder e não sabe. Você já é uma pessoa que influencia na vida de outras pessoas e não sabe, porque liderança é isso, é você despertar nas pessoas, você inspirar pessoas a fazer o que é certo, você extrair delas o que elas têm de melhor sem elas saberem que elas têm aquilo, que elas possuem aquilo. Então, que o Liderança e Sabedoria desperte em você esse desejo de se tornar um líder melhor a cada dia, para que você possa fazer a diferença nas pessoas, para que você possa ajudar, para que você possa extrair o que cada um tem de melhor. Que Deus abençoe o seu time, que Deus abençoe a sua liderança, que Deus abençoe a sua vida. Até a próxima.